Quem mais aqui? Cláudio Rodrigues. Quem mais? Maria José. O Sérgio, um abraço, Sérgio. Não vai dar tempo de colocar mais áudio não, viu, pessoal? A Maria Luciana, Marluce Rosilda, Nidielza, um abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho da sintonia. Bom, tô aqui com a secretária Socorro Ribeiro, também o Jefferson Monteiro e a Joana, coordenadora também da Atenção Básica. Secretária Socorro, boa tarde, bem-vinda aqui ao programa Na Boca do Povo. Boa tarde, Dinho. Boa tarde a todos os ouvintes da ASAS, toda a equipe da ASAS também. Queria dar uma boa tarde à população de Lajedo e também aos meus coordenadores que estão aqui comigo, Joana Maiara, da Atenção Básica, e Jefferson Monteiro, da Regulação. Muito bem. Para a gente balancear, Jefferson, boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Dinho. Boa tarde, Socorro, Joana, toda a população de Lajedo. Nosso boa tarde. E a Joana. Boa tarde, Joana. Bem-vinda aqui ao programa Na Boca do Povo. Boa tarde, Dinho, Socorro, Jefferson e a toda a população do Lajedo. Muito bem. Pode puxar a cadeira mais um pouquinho para perto, viu, Joana? Isso, porque fica mais perto do microfone. Socorro Ribeiro, secretário de Saúde aqui do município de Lajedo. Vamos começar o programa, aliás, nosso bate-papo aqui falando sobre o Hospital Maria da Penha. E outros assuntos também. Tem tanta gente que às vezes reclama e não sabe realmente o que é que acontece no Hospital Maria da Penha. Como é que estão os atendimentos hoje no hospital? Bom, Dinho, o Hospital de Lajedo hoje, ele atende, né, toda a população de Lajedo, como também ele passa a atender uma boa parte da região. Lajedo hoje, nós temos um atendimento muito grande, né? Hoje nós podemos dizer que por dia temos uma média de 170 atendimentos. Tem dia que chega até a 200, sim, dependendo da demanda, sim, né? Só que é importante dizer assim, não só atende a cidade de Lajedo, atende as outras cidades. Exatamente. É porque tem gente que não entende, né? Mas deveria só atender o pessoal de Lajedo, mas a gente está no SUS, né? Exatamente, nós temos a porta aberta, né? O SUS é universal, então nós temos a porta aberta. Muitas vezes nós não temos aquela questão assim, do internamento de pessoas que vêm de fora para ficar, digamos assim, interno. Mas, sim, o atendimento imediato de emergência muitas vezes se dá e Lajedo tem a porta aberta como todo município tem. Todo que município ter, né? tem que atender. Exatamente. Os pacientes que chegarem, né? Exatamente. Agora me explica uma coisa, porque muita gente passa ali e vê a porta do hospital fechada, né? E a pessoa, a porta fechada, por que não abre essa porta, não deixa a porta aberta? Muitas vezes isso foi perguntado, mas realmente isso é um critério, né? Todo hospital tem a política. Nós temos a refrigeração de dentro do hospital. Então, se a porta estiver aberta, não refrigera. E tem a questão também, muitas vezes, da entrada das pessoas, né? Se ele está aberto, muitas vezes, facilita para que haja problemas com algumas pessoas que chegam com má intenção. Então, ali a gente já tria com o guarda, tudo direitinho, para realmente ter só o atendimento para as pessoas que fiquem lá dentro, seja do atendimento necessário. Eu estou entendendo. Até o pessoal fica falando, não, tem vigilante para não deixar ninguém filmar, para não deixar ninguém entrar com raiva, aquela coisa toda. O pessoal fica falando muito isso também, acontece isso. Mas é uma informação errada, né? É errônea esse pensamento, porque realmente é uma questão, às vezes, até de segurança para quem está dentro do hospital. Muito bem. Me diga uma coisa, Socorro. Se propaga muito que existe 3 médicos no hospital, mas às vezes pode-se chegar e não ter nenhum médico no hospital. O que é que acontece? Exatamente. Quando isso acontece? Olha, veja bem, hoje a equipe médica do hospital ela é formada por 3 médicos. Nós temos 2 médicos plantonistas e temos um médico evolucionista. Eu queria que você explicasse isso para a população, que nem eu sei. Pronto, mas é tranquilo, vamos lá. Os médicos plantonistas são aqueles que realmente ficam à frente do atendimento. Certo. Chega a população, eles vão lá, atendem, faz todo o processo emergencial e necessário para internamento. Certo. O evolucionista é o 3º médico que cuida de todo o processo interno do hospital. Quando muitas vezes um médico plantonista poderia perder tempo para fazer uma evolução, que essa evolução tem que existir para ser registrado no Ministério, no Estado, entre tantas outras informações que precisa ter. Então, esse médico de plantão, ele não vai perder tempo com essa situação. Então, o médico evolucionista, ele já trata
dessa atuação, ele trata da visita aos leitos do pessoal que está interno, enquanto os outros 2 ficam livres. Muitas vezes acontece de dizer, mas não tem médico. É como eu disse, o fluxo do hospital ele é muito grande, o número de atendimento, e é um hospital de emergência. Né? Um hospital de emergência. Muitas vezes chega o paciente ali que precisa ser transferido. Então, tem pacientes que eles só podem ser transferidos com um médico. Então, no momento que isso acontece, sai um médico, daqui a pouco, se chegar outro caso de emergência, é outro médico. Enquanto isso, até o terceiro evolucionista, que é o terceiro médico, se aparecer outra emergência, entra. E o que é que acontece quando isso acontece? Muitas vezes, hoje, a gente muitas vezes está trazendo até o 4º médico. Quando o médico está lá na atenção básica, que ele está disponível, então a gente chamou o 4º médico para a população não ficar desassistida. Mas às vezes acontece de não ter um médico naquele momento. Mas não existe hoje no hospital, posso garantir, não existe plantão sem médico. Certo. Muito bem. Mas pode acontecer, dentro do fluxo, né, que você falou aí. Exatamente. Praticamente 200 pessoas. Pode acontecer de chegar a não ter. Nenhum, e nesse caso, né, a gente pede até a compreensão da população, que muitas vezes acontece. Não é que existe que o município está sem médico, mas naquele momento precisou. Se é uma necessidade, se for um caso de emergência, a gente vai ter que dar a solução para que as pessoas sejam atendidas, não fica sem assistência. Porém, muitas vezes a população não entende, começa a gravar, colocar em redes sociais, tem que ter um pouco de paciência, porque tem casos, é como eu disse, é um hospital de emergência, tem os casos que são gravíssimos, tem aquele, por isso existe a classificação no hospital, né? Ela passa por uma triagem, porque você pode passar a ser o caso grave, o médio e o leve. Então, nesse sentido, quem for mais leve, dá para aguardar enquanto se atende o médio e o grave. Entendi. Me diz uma coisa, Socorro, como é que está o município hoje de ambulância? Que eu me lembro, no ano passado teve uma ambulância e hoje, esse ano também teve outra ambulância entregue. Sim. Hoje o município ele tem 5 ambulâncias que dão o suporte ao hospital, casa de parto. Né? Então, assim, nós estamos bem abastecidos com relação à ambulância. Muitas vezes a população também fala, não tem ambulância no momento da transferência. Né? Que nas transferências a gente usa todos os carros que for necessário. Mas Lajedo hoje está bem abastecido, graças a Deus. Então, existe todo o fluxo, todo o atendimento, sim, com nossas ambulâncias. Muito bem, como é que está a equipe médica? A gente já falou sobre lá do hospital. Eu queria falar sobre o setor de regulação. Aí é o Jefferson, né? Como é que está a questão de lista de espera? Olha, eu muitas vezes critiquei muito aqui o sistema, o SUS, o Sistema Único de Saúde, pela demora, né? Não pelo projeto em si, que no papel é muito bonito, né? Mas a demora, as deficiências que a gente encontra, talvez não seja nem propriamente do SUS, mas a questão talvez de verbas para investimento realmente na saúde, né? Como é que está a questão aqui em Lajedo, dessa lista de espera, Jefferson? Então, Dinho, é importante ressaltar e esclarecer à população de Lajedo que o esforço que a gente vem fazendo enquanto equipe, Socorro ali, sempre incentivando não só a equipe da secretaria, mas a equipe dos postinhos, a equipe da regulação do hospital, ele é o máximo possível para que as pessoas passem o menor tempo possível na fila. Mas o que é que acontece por muitas vezes? Hoje a gente tem que observar que a gente tem aqui no município de Lajedo um ambulatório, um centro de especialidades que em muito município grande, de grande porte, a gente não tem. Só a título de informação para as pessoas ficarem sabendo, hoje a gente tem no município especialidades raras, em até cidades grandes, como neuropediatra. A gente tem aqui no município. E é difícil, neuropediatra Pois muito difícil conseguir. Muito difícil. Aqui no município tem. Nós temos que ela atende a cada 15 dias, é uma médica de Recife que Ela vem para atender. Ela atende onde? Ela atende na clínica do Mutirão. Na do Mutirão. A marcação é feita nas unidades de saúde, mas ela atende na clínica do Mutirão. Olha, tem gente que espera um ano a 2 anos para um neuropediatra. Pois é, nós temos cirurgia vascular aqui no município, coisa que a gente não tinha. E quando eu lembro que eu entrei há 1 ano e meio. Quando a gente entrou, que a gente contratou o cirurgião vascular, a gente tinha uma fila de espera de quase 250 pessoas. Hoje é uma das especialidades que está com a fila zerada. E a gente não tem fila de espera para vascular. O que a gente tem um pouco de fila é para cirurgia vascular, que já é um procedimento que a gente não realiza no município, é hospitais da capital do Recife. Então o que a gente quer dizer com isso?
que por muitas vezes o que a gente consegue, dentro das nossas limitações aqui, como você falou, de recursos, de tudo, Lajeado é uma cidade que cresceu muito e tem uma população grande, mas a gente tem hospitais como a UPA, como o Dom Moura, que ofertam vagas pra gente, mas não é suficiente. Então, mediante isso, o Socorro, junto com o prefeito, contratou alguns profissionais aqui para o município, mas ainda não é o suficiente. Mas dentro da nossa realidade, a gente sempre está buscando cota com o Estado, com o governo do Estado, que é para ser a responsabilidade deles, e o que eles ofertam a gente utiliza. Mas é isso, é a alta demanda do nosso município, não quer dizer que a gente está deixando de ofertar o serviço. Muito pelo contrário, a gente está ofertando, mas muitas vezes a população tem que ter um pouco de conhecimento para saber o andamento da fila. É tanto que a gente sempre abre esse diálogo de ter um dia de atendimento lá para as pessoas irem saber como é que está o andamento. Ó, a nossa maior fila aqui hoje no município é de psiquiatra. A gente não tem, pelo estado a gente não tem em Garanhuns não tem. Mas psiquiatra a gente está marcando os pacientes de fevereiro. Então, querendo ou não, a gente não está com uma fila tão extensa. Mas é necessário isso, que as pessoas tenham esse certo conhecimento do serviço que tem no município. Acontece muito até de pacientes procurarem o particular antes de procurar o serviço do município, achando que não tem. E a gente, graças a Deus, tem uma oferta, tem uma demanda muito alta aqui. Para você ter noção, só para encerrar essa fala, tomografia. Tomografia é um exame caríssimo e que aqui no município a gente conseguiu zerar a fila. Então tem muitas pessoas que eu vejo que às vezes nem procuram o serviço achando que vai demorar. Hoje a gente está com a fila zerada de tomografia. Só essa questão do neuropediatra. É para o município todo ou só para o pessoal lá do Mutirão? É para o município todo. Para o município todo. É. Muito bem. Quando eu faço algumas críticas aqui à questão do SUS, o pessoal sempre manda mensagem aqui para mim. Dinho, eu tô há tanto tempo esperando a cirurgia, eu tenho tanto tempo esperando uma consulta que foi marcada lá no Recife e não vai toda vez que eu vou. Às vezes só faço perder o tempo, que fica remarcada, aquela coisa toda. Como é que tá essa questão das cirurgias, a fila de espera para... Então, recentemente o governo federal lançou um programa para diminuir essas filas de cirurgia e tal. Desculpa, eu vou vazar uma novidade aqui, Socorro, mas assim, é de conhecimento de toda a população de Lajeado que o prefeito Erivaldo e Socorro tem essa intenção de reativar o bloco cirúrgico da cidade, né? Nós tínhamos um bloco cirúrgico que está desativado, mas já está nos planos, Socorro pode até confirmar isso, de reativar, e aí a gente vai conseguir ofertar uma demanda muito maior. Porém, com essa portaria que o governo federal lançou, a gente está conseguindo, graças a Deus, evoluir muito bem com a questão das cirurgias. Só para você ter noção a título de exemplo, nesse último mês agora de abril, do dia 1º para cá, a gente já conseguiu encaminhar 25 pacientes para cirurgia. Então assim, tá andando. No final do ano a gente teve o programa Opera Mais Pernambuco, que a gente também conseguiu praticamente zerar a fila de cirurgia ginecológica. Porém, é uma demanda que não para de chegar. Ela não para de chegar. Porque como a gente tem ginecologista no município, como a gente tem ortopedista, então assim, tá sempre diagnosticando. Então a fila continua crescendo. E fora aquela questão que tem pessoas de outras cidades que colocam o endereço daqui para ver se sai também rápido. Também tem essa questão, né, Socorro? Por isso que, por muitas vezes, e aí é até bom você falar isso, Dinho, tem pessoas que chegam na secretaria tentando marcar alguma coisa, chegam lá na regulação e a gente sempre pede que se direcionem ao seu postinho, porque lá é a porta de entrada para aquela população local. Aí, Bom Jesus, Mutirão. Então a gente consegue melhorar esse serviço nisso, para garantir que o usuário de Lajeado seja atendido. Bom, 13 horas e 40 minutos aqui na Asas FM. Deixa eu mandar um abraço aqui. Quem tá mandando abraço, deixa eu ver aqui. Cadê, Jesus do céu? Aparece, filho de Deus. Rogério Gomes é o vice-diretor lá do hospital, tá dizendo aqui, essa equipe é mil. Fernanda Cassiano, um abraço para você. Denise Roseiro também, um abraço. Cadê? Mais aqui. O Anderson Félix, muito importante, socorreu mostrar, explicar e tirar dúvidas do trabalho que está sendo realizado na Secretaria de Saúde. Marili Melo, muito bem, bom explicar porque as pessoas não entendem muito. Boa tarde, secretária Socorrinha. Marili Melo tá mandando aqui a mensagem. Bom, eu vou para o intervalo. Na volta vamos falar aqui sobre TFD, falar aqui sobre emendas impositivas, né? Para onde foram as emendas impositivas dos vereadores, falar sobre a casa de apoio lá no Recife e farmácia, entrega de medicamentos e sobre vacinas e conversar com o Joana também sobre a questão da atenção básica aqui nos postinhos do município de Lajeado. Intervalo, a gente já volta. Asas FM é notícia 24 horas.
Bom, agora 13 horas e 51 minutos, voltando aqui para conversar com a secretária Socorro, só com a questão do TF... antes o Jefferson falou o quê? Que era o quê? O pessoal sobre os pacientes que é marcado e de falta, né, Jefferson? Aqui, Luan, abre aqui, Luan, os microfones aqui, tá aberto? Deixa tudo aberto aqui pra gente conversar. Os pacientes, eles marcam e acabam não indo e aí perde a consulta, no caso. Isso, a gente queria aproveitar esse momento para fazer esse pedido de conscientização da população, porque por muitas vezes, como a gente falou anteriormente, existe uma fila de espera e o pessoal acaba marcando a consulta e no dia não comparece ou não avisa com antecedência para a gente substituir. E isso para a gente é uma vaga perdida. Então a gente pede que, se você não consegue ir na consulta ou se você não precisa mais, devolva para o seu posto de saúde, devolva para o seu agente de saúde para a gente conseguir colocar outra pessoa e não perder essa vaga. Muito bem, isso é importante. Bom, Socorro, me diga uma coisa. Vamos falar aqui sobre TFD aqui no município de Lajeado. Tem dia que, se tiver 10 carros, é pouco para levar no Recife, não é? Exatamente, Dinho. É isso que acontece. Né, em Lajeado com relação ao nosso TFD. Hoje nós temos uma frota grande, graças a Deus. Assim, eu posso dizer que foi renovado. O prefeito Erivaldo se preocupou muito com essa inovação da frota, né? Que os carros nossos hoje são carros bons, carros novos. E o aumento de vagas, né? Nós fizemos a aquisição com recurso próprio de um Sprinter, que não tinha no município. Então, tudo isso facilita, né, com que esse transporte seja bom para a população, para os pacientes que são assistidos em Recife, na região. Mas é como você disse, a gente pode ter 10, 20 carros que sempre tem mais um. Tem pessoas que precisam, né? Tem uma pergunta aqui, Socorro, rapidinho, também o nosso tempo tá pouco, porque a gente tem outros assuntos aqui. A Rita Cadê está perguntando, boa tarde. Pergunta, por que tem carro para levar pacientes para o Recife e quando eles têm alta, não tem carro para ir buscar? Ele está dizendo que em deve ser 2013, eu viajava muito com meu pai, mas quando ele tinha alta, eu só ligava para o secretário de saúde ou o diretor do hospital daqui e o carro ia na hora buscar meu pai. E hoje não está assim mais. Bom, vamos lá. Olha, veja bem, é uma pergunta, você se referiu 2013, hoje nós temos como eu falei, nós temos carro, né, no município, mas é como eu disse, a demanda de Lajeado é muito grande e nós temos uma situação, um critério para altas que é da seguinte forma. O paciente que está de alta, por Lajeado hoje existe essa demanda de consultas, demandas de emergência, então essas coisas são prioritárias. A alta, ela é buscada, é claro que ela é buscada, porém, ela não passa a ser prioridade quando a gente não tem o carro suficiente. Entendi. Se a gente tem o carro, tem a vaga, naquele momento não tem demora. Não temos por que não atender, né? Mas aí tem muitas situações onde realmente existem outras prioridades, os critérios são mais importantes nesse sentido, porque quem teve alta, ele está bem, graças a Deus. Vai depender do momento, no Isso, caso. Vai esperar um pouquinho, né, uma hora. Já falando aqui da casa de apoio, tendo alta, pode ir para casa de apoio. Exatamente. Aí, o que é que acontece? Porque, assim, às vezes, quando é uma alta de hospital, realmente eles só liberam a alta do hospital já direto para casa. Ou, de fato, já solicita o carro e a gente manda o carro, a assistente social entra em contato e a gente manda. Mas a Casa de Apoio de Recife, ela é justamente o suporte para que as pessoas que saíram do hospital não tenham onde ficar, enquanto a gente organiza o carro, então a pessoa pode ter esse acesso. E lá nós temos pessoas para que seja atendido, tem alimentação, tem o local de repouso. Então, a Casa de Apoio já foi pensada nisso. Socorro, eu vejo muito vereador falando de emenda positiva, que mandou emenda para isso, emenda para aquilo. Como é que está essa questão de emenda positiva e o destino dessas emendas? As emendas impositivas, elas foram cumpridas, né? O ano passado foi lançado essa nova situação no município com relação às emendas que antigamente inclusive não foi seu pai que sempre que quis trabalhou, isso também, né? Exatamente, trabalhou junto com os vereadores, porque a emenda impositiva é uma participação da prefeitura junto aos vereadores para que eles façam as indicações. Então, em Lajeado foi feito, inclusive compramos todo o material que já foi destinado
o laboratório, nós compramos todos os equipamentos, o raio-x está acabando de ser licitado para que seja comprado, né? Nós estamos terminando o processo. Teve uma ambulância também da emenda impositiva, então já foi toda entregue, praticamente, né? Eu posso ter 90%. Só que nós ainda estamos colocando para efetivar realmente o laboratório, porque nós precisamos de ampliação de espaço, de instalação, mas que isso também é um ganho muito grande para o município, porque nessa emenda impositiva do laboratório, nós tínhamos um laboratório pouco eficiente, digamos assim. Nós tínhamos que fazer muitos exames fora, mas agora, com esses novos equipamentos, aí nós vamos atender o hospital e vamos colocar um horário a mais para que o laboratório funcione. Dessa forma, facilita, né, o trabalho dos médicos, evita transferências por conta de exames específicos. Então, isso é um ganho muito importante para o município. Muito bem, deixa eu falar agora da farmácia. Olha, inclusive eu assisti o Tiago e o vereador Júnior Rural falando sobre a questão de farmácia do município, e o vereador falou até que faltava medicamentos no município de Lagedo. O que é que está acontecendo? Não é uma verdade, né? Muitas vezes um vereador opositor ou uma pessoa que não entende, né, da situação do município, ele julga e fala coisas que não deveria falar. Que não tem conhecimento de causa. Que não tem conhecimento, exatamente. Por quê? Ele, por ser um representante do povo, né, ele deveria ver a verdade, pesquisar, entender, conversar, porque a Secretaria de Saúde tem portas abertas e com certeza nós trabalhamos com transparência, então a gente dá a informação correta. Então, na questão de medicamentos, nós passamos um processo bem complicado. A farmácia, graças a Deus, hoje é abastecida. Nós temos, para você ter ideia, Dinho, nós atendemos hoje, eu digo numa forma geral, mensal, por dia, nós temos um atendimento de 250 receituário por dia, atendemos 80% desse receituário, então é grandioso, fora o abastecimento que nós temos para os postinhos, fora o abastecimento que nós temos para o hospital. Então, e ainda temos a assistência, né, da farmácia na casa das pessoas. Estou fazendo aqui uma conta por cima. De 250, você disse 80%, vamos supor 200 Nós por dia. atendemos 250 consultas, receitas. Certo? 80% da receita nós conseguimos atender. Pô, eu estou botando Entendeu? aqui 200 por dia, assim, 250 ou 80%, né? Isso. Se isso aí a gente for botar na casa de 10 dias, dá 2.000, na casa de 30 dias dá 30 mil medicamentos. Exatamente. Aqui, é muita coisa. Agora, na farmácia, nós enfrentamos alguns problemas. Não vem nada para o município que não seja licitado. Estou entendendo. Então, a licitação, principalmente medicamento, nós tivemos eu vou até explanar aqui, tivemos a visita do Tribunal de Contas essa semana na nossa farmácia. Então, eles saíram parabenizando nosso sistema, parabenizando a farmácia, porque disse que já fez visita em outros municípios e eles não tinham o que viram em Lajeado da organização. Então, muitas vezes acontece de ter um atraso de medicamento por falta de matéria-prima. Então, às vezes... E aconteceu, e quando aconteceu, você veio aqui no programa falado, que estava faltando insumo no Exatamente. A gente se preocupa também de sempre estar passando essa informação para a população, né? Mas aí realmente é uma questão licitatória. Muitas vezes as empresas não mandam em tempo hábil, então a gente sofre algumas vezes por isso, não pela falta de cuidado, né? Porque nossa compra é ativa, nós estamos ali sempre buscando melhorias. Bom, agora 14 horas aqui na Asas FM, só vou pedir mais um pouquinho aqui ao Alexandre, que vai apresentar o programa do Dilson. Quero falar aqui com a Joana Maiara, falar sobre atenção básica, funcionamento dos postinhos, equipe e horários e fichas. Como é que está essa questão, Maiara? O postinho da atenção... Os postinhos, né, da atenção básica, eles estão funcionando atualmente de 7 a 1 hora da tarde. E aí, em todos os postinhos, a gente tem as equipes completas, com enfermeiro, médico. Bom, o pessoal muitas vezes reclama que chega cedo, às vezes na fila lá de madrugada não consegue ficha. O que é que acontece? Assim, o postinho ele funciona de 7 a 1 hora. Certo. E o atendimento precisa acontecer dentro do horário de funcionamento. Então, exemplo, dentista. Tem casos que são simples e tem casos que demoram mais um pouquinho. Entendi. Então, tem aquela meta, aquela quantidade de fichas por dia por conta dessas questões. Então,
a gente conscientiza muito a população que eles não precisam estar madrugando para chegar ao posto, porque se for um caso de urgência, eles não vão sair sem atendimento. Se for urgência, não sai sem Não atendimento. sai sem atendimento. Todos os postinhos têm médico aqui do município? Todos os Todos postinhos os têm postinhos. médico. Na zona rural também? Na zona rural também. Muito bem. Então, o horário de funcionamento é esse, de 7 De da manhã. 7 a 1, zona 7 a 1. urbana e zona rural. E se for emergência, vai ser atendido. Vão ser atendidos. Sem problema Se for dentro desse emergência, horário. eles não ficam sem atendimento. Dentro desse horário, né? Dentro desse Fora horário. desse horário, procura o hospital, no caso de emergência. Exatamente. Não é verdade? Muito bem. O nosso tempo tá corrido, tá muito corrido aqui, Socorro. Eu acho que 2 horas aqui pra gente falar, e tem muita gente aqui falando, tal, aquela coisa aqui. A Rita agora mandou, ok, Socorro, muito obrigado pela resposta. Um abraço para todos vocês. Um abraço para você, Rita. A gente tá aqui para atender. Socorro, pra gente finalizar, a gente já falou aí, você já falou aí, sobre a questão do pessoal da oposição, que fica falando algumas coisas, fica fazendo vídeos, denúncias, questionamentos. Como é que você se vira com isso aí? Diz aí. A gente sempre trabalha com a verdade, né? Certo. É como eu disse, com a transparência, isso não faz medo, né? Na verdade. Só que realmente o que eu queria pedir à população, eu não peço nem a um opositor, às pessoas que vêm com esse tipo de situação, porque eles, na verdade, é como eu disse, eles estão querendo aparecer, fazer politicagem, não vão buscar a verdade para que realmente traga a verdade para a população, que era isso que eles deveriam fazer. Mas, enfim. Então, o único direcionamento que eu peço para a população quando vê esse tipo de situação, de questionamento ou desse tipo de divulgação falsa, que realmente procure a secretaria, que nós estamos abertos para atender a necessidade. Eu sei que existe dificuldade, o serviço nem sempre é 100%, que a gente trabalha com a máquina humana, né? Nem toda hora a gente consegue atender toda a necessidade, mas pode ter certeza que a abertura existe, a gente está aqui para atender a necessidade do povo. Se você tem dificuldade, mande uma mensagem direta para a Secretaria de Saúde, manda no meu celular, pode mandar diretamente para a rádio, conversar com o nosso amigo Dinho aqui, que eu tenho certeza que é repassado. Sim. E a gente vai trabalhando tudo o que for necessário. Socorro, não é fase de missa de corpo presente, não, mal concordo com o ouvinte aqui, que diz que você é a melhor secretária de saúde que já passou do município de Lajedo. Muito obrigada. Isso lhe vai e desce muito também, né? A gente fica feliz, né? Porque a gente ter esse feedback da população, eu acredito que a gente está acertando, né? Eu sei que tem muito para melhorar. A forma também de tratar as pessoas, Socorro, ajuda muito, né? Porque às vezes a gente chega, eu costumo dizer, ó, pessoal da saúde deve atender bem, porque o pessoal que chega lá muitas vezes já é com problema de saúde, vem com aquele aperreio, né? Exatamente. E às vezes um profissional de saúde já está tão cheio também, que às vezes não aguenta e explode também. É feito você disse, é máquina humana. Isso. A gente trabalha com o psicológico das pessoas, né? Exatamente. E você atender bem uma pessoa com carinho, ouvindo principalmente, isso ajuda muito a pessoa até na própria causa da doença que está sentindo, né? É verdade, né? A gente já chega fragilizado, então assim, a gente tenta passar o máximo que a gente pode dessa humanização para os nossos profissionais, para as pessoas que estão à frente para atender a população, mas é como eu disse, é a máquina humana, mas a gente está aqui para se ajustar, se ajudar e andarmos juntos. Você se acha parecida com seu pai na forma de tratar as pessoas? Tiago. Tiago tá aqui também, secretário. Tiago tá dizendo que é. Não, assim, eu acho assim, porque a gente conviveu muito, então a gente pega as coisas boas, né, que a gente aprende na vida, e graças a Deus, quando as pessoas vêm me dizer isso, para mim é uma honra, né, eu fico lisonjeada. Meu pai é minha referência. Socorro, obrigado pela participação aqui no programa. Quero que você volte outras vezes para que a gente possa conversar mais sobre a saúde. É importante os questionamentos serem respondidos, principalmente da população. Oposição, nem tanto, porque a oposição a gente sabe que é o papel dela falar, né? Mas assim, a população às vezes tem um questionamento, é importante o povo saber realmente como funciona a saúde do nosso município, né? Socorro, obrigado pela participação. Nada, Joana, também obrigado. Tarde. Deixa eu passar para a Joana aqui para ela se despedir. Obrigado, viu, Joana? Falou tão pouco, mas valeu, viu? Venho de outras vezes, muito né? Bem. Obrigado a você por essa oportunidade. Socorro, Deus te abençoe. Obrigado, viu? 14 horas 5 minutos. E dizer que amanhã, meu dia, a gente volta sempre para dizer que Deus é bom e o diabo não presta pra nada. Boa tarde, senhores! Asa.